desde já a gente agradece o carinho de vocês que está aqui, né. Bom, bem-vindas É. ao nosso encontro, né, de oração e testemunhos, hoje com a convidada Adriana, que eu venho acompanhando o grupo dela, né, Positividade, e o que ela faz é muito incrível, né, porque nos mínimos detalhes as pessoas são tocadas. Nos vídeos que ela faz, as pessoas são tocadas, e talvez muitas mulheres até pensem: "Mas como eu posso ajudar alguém, né? O que que eu tenho para ajudar as outras pessoas?". Talvez um conhecimento que você tem, uma palavra que você fale, pode mudar o dia de alguém. Então se permita, né, ser usada por Deus. Então, Adri, você pode se apresentar um pouquinho para a gente depois a gente fazer a Oi, nossa boa oração. noite para todos vocês que estão aqui participando. Eu sou a Adriana, a mãe do Guilherme e da Isabela, esposa do Fábio. Atualmente nós moramos aqui na Flórida, né, aqui nos Estados Unidos, e é um prazer enorme estar aqui com vocês, da comunidade de Mulheres Virtuosas. Gostaria de estar agradecendo ao convite, né, por poder estar participando e trazendo aqui um pouquinho, né, do nosso conhecimento, um pouquinho do nosso testemunho e de tudo aquilo que Deus vai fazendo, vai transformando nas nossas vidas quando a gente realmente está conectado a Ele, quando a gente tem intimidade com Ele e quando a gente busca Ele de todo o nosso coração. Então, é um prazer enorme estar aqui podendo participar, podendo falar e podendo também, né, ouvi-las, né? Afinal de contas, eu acredito que isso aqui vai ser uma troca, né? Onde todas nós podemos estar aqui falando, contribuindo um pouquinho e transbordando uma na vida da outra. Acho que meu Sim, microfone estava e fechado. A gente agradece, né, pelo sim seu, eu tenho certeza, assim como eu comentei com a Adri, né, vamos, comentar um pouquinho sobre a mulher de Provérbios, né, e me veio muito forte essa troca de experiência, né, ela como, né, uma brasileira foi lá para o outro lado, né, e a gente está tão feliz dessas conexões incríveis que o Senhor tem colocado no nosso caminho, né, para a gente ver que a gente pode sim a todo momento se renovar, pode sim a todo momento fazer, né, escolhas e as escolhas estão no nosso caminho. A gente precisa se posicionar e muitas vezes a gente escolhe e fala: "Puxa vida, não era isso", e tá tudo bem, né, a gente voltar um passo atrás para recomeçar quantas vezes for necessário, né. A gente vê tantas pessoas indo para fora também do Brasil e depois de um tempo retornar e tá tudo bem também. Então, assim, cada uma tem o seu processo, né. A gente vê tanta gente que já foi, né, para fora do Brasil também, e estão anos lá, né, trabalhando, né, vivendo da sua vida, construindo o seu lar, a sua família lá fora. Então, assim, cada uma tem o seu processo, e a gente está tão feliz, assim, sabe, de se conectar com tantas mulheres de tantos lugares, que a gente fala: "Uau, só a internet mesmo para fazer isso", né, num momento tão especial, assim, que a gente tem, né, aberto o nosso coração e é incrível, né, como Deus vai nos trazendo pessoas no nosso caminho, assim, que realmente é questão de entregar o nosso coração e ele vai unindo propósitos ali, e eu tenho certeza que será um momento, assim, bem gostoso pra gente. E eu já queria, né, iniciar já com uma oração, daí já dar a palavra para a Adri, que a gente comentou de falar algo sobre mulher de provérbios também, que eram os estudos que a gente vinha, né, tendo esses dias, e eu acho que vem muito, né, ela pode dar o testemunho dela como essa mulher que busca todos os dias, né, eh, se reconhecer como filha amada, estar tão longe, né, do lugar que ela, né, viveu aí. Enfim, ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente, e com certeza a gente pode tirar um pouquinho para nossa vida também, né, de e com certeza também não foi fácil dela tomar essa decisão, sair daqui do Brasil, né, e ir simplesmente para tão longe. Então, assim, mas o Senhor está em todos os momentos, né, com a gente. Então, desde já eu quero agradecer, louvar por esse momento, pela essa presença dele no meio de nós todas, das mulheres que não estão aqui nesse momento, tá tudo certo. Era para estar quem era para estar nesse momento, né? Então, eu louvo e agradeço pela vida de cada uma de vocês que estão aqui, que possamos entregar, né? Que o Espírito Santo possa agir no nosso meio, possa agir nas nossas falas, nos nossos movimentos,
que possamos tocar corações, aonde precisam ser tocados, né, com a nossa palavra, com o nosso testemunho, mas que acima de tudo não seja nós, mas seja o Senhor agindo em cada detalhe da nossa vida, dos nossas palavras, dos nossos pensamentos, e que Ele esteja, sim, e Ele está aqui no meio de nós nesse momento, que possamos transbordar na vida de todas aquelas que estão aqui e de, né, quem for escutar a nossa gravação depois, então que se sinta acolhida, se sinta amada, se sinta desejada sempre pelo Senhor. Então louvamos e agradecemos, Senhor, por esse momento, pela vida da Adriana, da sua família e de tudo que ela tem feito, né, em busca do reino. Amém. Podemos dar início, Amém. então. A Adri, fique à vontade. Pode falar, Adri. Fique à vontade. Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Sim, Então, deu bom. eu estou muito feliz, né, de estar aqui, né, podendo dar esse testemunho. Como a Rafa falou, né, o grupo de transbordo, do qual eu faço parte também, porque eu acho que quando a gente cria, né, um grupo, quando a gente decide transbordar na vida do outro, não é somente sobre nós, né, sobre o eu, é sobre um todo, todas aquelas pessoas que estão ali envolvidas junto com nós. E aquele grupo, assim, tem engrandecido, tem enriquecido muitas vidas com os testemunhos que dali estão saindo, e eu sou muito grata a Deus, né, por ter colocado isso no meu coração, né, para a gente poder, na verdade, assim, perder realmente, assim, o medo e poder ser boca, poder ser, fazer a diferença na vida um do outro, né, então, aqueles testemunhos que estão ali sendo falados, né, toda semana, normalmente a gente acha que é para o outro, mas é mais para nós que estamos dando testemunho do que para o outro que está ouvindo. E aqui em Provérbios, né, tem um versículo que ele fala muito comigo, e principalmente depois, né, que eu decidi fazer toda essa mudança na minha vida, na vida da minha família, e ele está em Provérbios 19, 21, que ele fala, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Esse versículo, ele é um versículo bem conhecido, mas eu acredito que realmente ele só acontece nas nossas vidas quando a gente deixa o Senhor trabalhar, quando a gente permite com que ele tenha, né, a liberdade de entrar nas nossas vidas e fazer o que é melhor, não para nós, né, mas é para ele, o que é melhor para ele, não para nós, porque muitas vezes os nossos planos, eles são frustrados, mas porque nós colocamos os nossos planos, os nossos projetos e os nossos propósitos na mão do homem, e a gente não entrega na mão de Deus. Mas como diz a palavra, né, é o propósito do Senhor que tem que prevalecer, e não do homem. Então, eu quero iniciar com esse versículo e dizendo para vocês, né, que a minha decisão em sair do Brasil e mudar para um outro país, ela foi totalmente distorcida quando eu entendi que o propósito é do Senhor e não o meu. Porque quando normalmente a gente sai de um país para o outro, ou a gente sai por uma questão profissional, porque você trabalha dentro de uma empresa e essa empresa vai precisar de você nesse outro país, ou você sai do seu país mesmo em busca de uma vida melhor financeiramente, né, na questão da segurança. Mas a gente esquece que quando nós temos um Deus que nos honra e nos guarda em qualquer lugar, ele vai nos honrar, tanto financeiramente, tanto espiritualmente, e, enfim, quando é o propósito dele, ele vai fazer, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, seja na Espanha, em qualquer lugar. E muitas vezes, quando nós estamos distantes do Senhor, é difícil a gente ter essa visão, né? A gente conseguir ter essa clareza, que eu não preciso sair do Brasil, por exemplo, para poder ter uma vida melhor financeiramente. Que se for do Senhor, ele vai fazer em qualquer lugar. Eu não preciso sair, por exemplo, do meu país para poder buscar o Senhor
Em qualquer lugar eu posso estar buscando ele, porque ele é um Senhor onipotente. Mas é diante do propósito dele que a gente tem que fazer as nossas mudanças. Então, quando foi para eu sair do Brasil, eu falei muito com o Senhor, né, que fosse feita a vontade dele, não a minha, que primeiro a vontade dele tinha que ser feita. E aí, quando nós colocamos, né, nas mãos do Senhor, e o Senhor, ele nos direciona, não tem contratempo, né? Tudo fica alinhado, o nosso querer, o querer do nosso esposo, o querer num todo se alinha. Então, quando eu conversei com o Senhor e falei, Senhor, se for da sua vontade, que tudo flua naturalmente, né? E o Senhor automaticamente colocou o desejo primeiramente no meu coração, porque o meu esposo, ele já havia morado aqui onde nós moramos hoje, mas a princípio ele não tinha mais esse desejo e essa vontade. Quando ele veio para cá a primeira vez, ele morou aqui 4 anos, nós éramos noivos. Depois de 4 anos, ele voltou para o Brasil, nós, né, casamos, e durante esse percurso, né, eu perdi meus pais, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, e depois de um certo tempo, o Senhor começou a despertar esse desejo no meu coração, que ali não era mais o meu lugar, né? E eu sempre pedia para o Senhor mudança em alguns aspectos comportamentais do meu esposo. O meu esposo sempre foi um homem muito bom, sempre foi um homem muito família, mas teve um tempo que ele se envolveu numa torcida organizada, né? Ele é corintiano, e ele começou a fazer parte da torcida organizada da Gaviões da Fiel. E aquilo não alegrava o meu coração, porque eu sempre gostei muito de futebol, sempre gostei muito de ir com ele ao jogo, porque eu cresci numa família também que gostava de futebol, meu pai, os meus tios, então eu sempre gostei. Mas a torcida organizada em si não fazia parte do meu coração, não era algo que eu achava legal. E o meu esposo começou, né, a fazer parte dessa torcida, e ele começou a ficar muito fanático pela torcida, não pelo futebol, porque eu acredito que assim, o futebol é algo que não é uma questão de fanatismo, é algo para você ali desfrutar, para você estar junto, gostar do esporte, né? Mas não é algo que tem que te deixar no fanatismo. E o meu esposo chegou um tempo que ele estava muito fanático. E antes da gente casar, eu conversei com ele, eu disse para ele que se fosse para ele se manter dentro daquele, né, fanatismo, que não era aquilo que eu queria para minha vida, mas eu sempre entregava aquilo nas mãos do Senhor. E aí nós no Brasil frequentávamos a Igreja Católica, nós éramos católicos praticantes, né, né, participávamos da igreja, e quando nós chegamos, né, que eu coloquei nas mãos do Senhor, e o Senhor fez todo o trajeto que nós chegamos aqui, nós passamos por uma fase aqui bem difícil, né? Nós chegamos, largamos tudo aí, né? Alugamos a nossa casa, vendemos tudo que nós tínhamos de móveis, eletrodoméstico, enfim, tudo, carros, né? Ele tinha o carro dele, eu tinha o meu, e viemos para cá. Chegamos aqui com a cara e com a coragem, mas nós enfrentamos muitas, né, barreiras aqui, logo que nós chegamos, né? Nós temos 2 filhos, como eu falei, e quando nós viemos, a Isabela, minha filha, tinha 1 ano e meio, e o Guilherme tinha 4. Então, começou uma luta, aliás, o Guilherme tinha 5. Começou uma luta, né, com a questão de adaptação, tanto nossa quanto das crianças. O Guilherme, aí no Brasil, ele estava sendo alfabetizado. Quando ele chegou aqui, ele teve que passar por uma adaptação na escola, porque é uma outra língua, onde ele não entendia o que as pessoas falavam com ele, e nem as pessoas entendiam o que ele falava. Então, enfim, foi 2 anos assim bem difíceis de adaptação, tanto para nós quanto para as crianças. Mas quando Deus, né, como diz aqui esse versículo que eu li, quando Deus tem o propósito, quando o propósito está no Senhor, ele vai, né, nos direcionando. E eu lembro que eu estava aqui na minha casa, meu esposo ia trabalhar, e eu ficava aqui sozinha com as crianças, e aqui onde nós moramos é uma cidade pequena, aqui não tem ônibus, né, não tem locomoção de ônibus,
né? Só se locomove através mesmo de carro, de veículo. E logo que nós chegamos, nós não tínhamos um carro próprio, só tinha o carro de trabalho. Então, meu esposo ele ia trabalhar e eu ficava em casa. E, enfim, a minha identidade ela mudou, né? No Brasil eu era uma mulher totalmente independente, eu tinha o meu carro, eu era gerente de banco, eu andava para cima e para baixo, eu levava meu filho na escola. E quando eu cheguei aqui, eu me vi realmente assim em outro mundo, né? Logicamente falando, em todos os aspectos. E Deus foi me colocando em provas, né? E aqui dentro da minha casa mesmo, na simplicidade de quando nós chegamos, eu fui buscando ao Senhor com as minhas orações. Eu ainda não conhecia muitas pessoas. Inicialmente eu fiquei morando praticamente 3 meses na casa de uma outra pessoa, o qual ali também eu tive muita provação, mas nosso Deus, ele é fiel. E eu sempre, todos os dias eu conversava com ele, e um dia eu estava na minha casa, e eu ficava pesquisando móveis, né, no marketplace aqui, e um belo dia uma brasileira, ela colocou num grupo que ela estava doando um jogo de quarto infantil. E eu liguei para o meu marido e falei, ai, olha, tem uma pessoa que está doando, né, um imóvel, tal, muito bom, a hora que você chegar eu quero que você vá lá buscar para as crianças, e enfim. E eu ficava nisso o dia inteiro, procurando as coisas para nossa casa, e quando ele chegava do serviço ele ia lá buscar, e nesse dia ele foi lá buscar o móvel, e ele chegou aqui em casa, aquele móvel era muito grande, não dava no quarto das crianças. E aí que eu digo para vocês, quando tem propósito de Deus, nós não devemos reclamar, porque é Deus que está trabalhando. E às vezes o errado é o certo para Deus. E aí o meu marido, ele questionou, né? Ah, tudo que você vê, você vai pegando, não é assim. A gente tem que ver se dá. E essa brasileira que colocou esse imóvel para doar, ela falou para mim, olha, se não dá na sua casa, você me avisa, porque tem uma outra pessoa querendo. E eu falei para ela, tudo bem. E aí eu falei para o meu esposo, falei, não precisa ficar nervoso. Tem uma outra pessoa que também está precisando. Eu vou mandar mensagem para essa moça que doou e vou dizer para ela que não deu aqui para nós, que essa outra pessoa pode vir aqui buscar. E aí ela mandou mensagem para essa outra pessoa, e essa outra pessoa bateu aqui na minha porta, enviada por Deus. Eu digo que ela foi um anjo que Deus mandou na minha casa. Ela bateu na minha porta e quando eu abri a porta, ela olhou e ela viu que a casa estava vazia, porque eu ainda não tinha, a minha casa não estava completa. A gente tinha mudado aquela semana, então a única coisa que eu tinha na minha casa era o sofá. Eu não tinha televisão, eu não tinha nada. E aí ela entrou e ela falou assim para mim, faz muito tempo que vocês mudaram? Eu falei assim, não, faz uma semana. Aí ela falou para mim assim, ah, faz pouco tempo. Eu falei, sim. Ela falou, eu vim buscar porque eu achei tão lindo esse móvel e eu vou montar lá no quarto das minhas crianças. Aí eu falei, tudo bem. Aí ela falou assim para mim, vocês têm televisão? Aí, só um minutinho, gente, tem alguém batendo aqui na minha porta. Só um minuto. Previsto acontece. Imprevistos acontecem, né, gente? E assim a gente vai vendo como Deus vai agindo nos detalhes, né, da nossa vida. E gente de chororô aqui com sono. E assim o Senhor vai dando a perna. Ela tomou vacina ontem. Voltei, meninas. Ai, que bom. Dando continuidade, né? Deus vai aí nos detalhes, né? Nos detalhes, sempre, 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 sempre. Pode sempre, continuar. gente, é sempre. E aí ela me falou assim, eu tenho uma televisão lá que eu não uso, você quer? E eu na hora, né? Falei, quero, claro que eu quero. Aí ela falou, então eu vou lá em casa e eu vou te trazer.
Aí ela foi na casa dela e ela voltou para me trazer. Quando ela voltou, ela me trouxe a televisão e ela falou para mim assim: olha, amanhã tem um encontro de mulheres da igreja que eu participo. Você quer ir? Aí eu peguei, nossa, gente, eu estava já quase entrando em depressão, né? Sozinha, né? Não tinha quase ninguém para eu conversar, só minhas crianças. E eu peguei e falei para ela assim: ah, eu quero, você me busca para me levar? Ela falou assim: claro, eu passo aqui e te pego. E aí, enfim, a partir desse dia, a minha vida mudou por completo aqui neste lugar. Ela passou aqui, ela me levou para esse encontro de mulheres, aonde acontece até hoje, o qual nós chamamos Encontro Pink, que é o nosso encontro que acontece de 15 em 15 dias. E eu fui, quando eu cheguei lá, eu estava muito fragilizada, então eu não sei se foi o Espírito Santo que me tocou, porque eu estava muito frágil. Eu sei que eu chorei do começo ao fim. Cada louvor que era tocado eu chorava, a palavra que foi dada eu chorava, e enfim, eu chorei do começo ao fim. E aí eu vim embora para casa, né, dizendo para o meu marido que foi algo muito bom, que foi muito sobrenatural, que eu senti ali. E no outro dia, a pastora veio na minha casa, né, para saber se eu estava precisando de mais alguma coisa. E ali o pessoal da igreja foi me ajudando, foram doando algumas coisas. E através dali o Senhor foi abrindo portas de trabalho para mim, trabalho esse que eu estou até hoje. E ali eu realmente conheci o verdadeiro amor de Jesus, eu conheci realmente o cuidado do Senhor. E ali eu fui batizada. Ali, depois de um certo período, nós tivemos uma guerra espiritual muito grande, onde meu esposo não queria ir mais na igreja, por algo que aconteceu, e o inimigo foi trabalhando, e eu fui orando, e eu fui buscando, e essas irmãs que estavam junto comigo também orando, e eu vou dizer para vocês, assim, que existem batalhas que nós não vencemos sozinhas. Existem batalhas que nós precisamos do exército de Cristo para poder vencer junto com a gente. Então, por isso que nós não podemos andar sozinha. Nós temos que estar assim como nós estamos aqui agora, em comunidade. Nós temos que estar juntas, porque uma fortalece a outra, uma ora pela outra, e quando o exército do Senhor, ele clama, o Senhor, ele abre as portas. E ali nós fomos orando, né? E o Senhor foi trabalhando, e teve um dia que ia ter um pastor de fora que ia vir, né? Aqui, eu não sei se vocês conhecem o pastor Vinícius Zulato. O pastor Vinícius Zulato, ele é aqui da Lagoinha de Orlando, e ele ia vir aqui na nossa igreja. E o meu esposo, ele gosta muito do pastor Vinícius Zulato. E aí eu disse pro meu esposo, falei para ele, o Vinícius Zulato vai estar aqui, né, sábado e domingo. E ele estava muito, assim, irredutível em voltar aí na igreja. E ele falou para mim assim, não, eu não vou. Ele falou para mim. E aí o Espírito Santo, naquela hora, falou para mim assim, filha, fala para ele que vai ser um encontro para a família. E que ele precisa ir. Se ele não for, que você também não vai. E aí eu disse para ele, hoje vai ser um encontro para a família. Como que eu vou sozinha com as crianças, né? Eu sou casada, você precisa estar ali com a gente. Nós somos uma família. Se você não for, eu também não vou, eu falei para ele. E as minhas crianças, elas já estavam muito infiltradas na igreja. E aí minhas crianças começaram a chorar. Eu quero ir, pai, eu quero ir, você tem que ir, vamos. E aí a importância que eu digo para vocês de colocarem os anjos do Senhor na igreja. Porque os nossos filhos, eles são anjos do Senhor. Mas nós precisamos colocá-los ali, diante do Senhor. Diante do templo do Senhor. E aí, quando meu esposo viu as crianças dizendo, vamos, pai, vamos. Por favor, vamos, eu quero ir.
eu acredito que ali aquebrantou o coração dele, porque os filhos dele, né, os filhos dele estavam chamando ele para ir à casa do Senhor. Como ele ia dizer não? E aí ele, né, meio que assim, nervoso, que ele não queria ir, ele levantou, foi tomar banho e saiu do banheiro, e eu não falei mais nada. E aí, gente, tá a sabedoria da mulher de Provérbios. Eu não fiquei insistindo. Quando ele falou para mim que ele não ia, eu simplesmente disse para ele: eu também não vou, porque nós somos uma família. E se nós somos uma família, temos que ir todos juntos. E ponto. Eu não disse mais nada. E ali eu deixei o Senhor trabalhar, e o Senhor trabalhou junto com as minhas crianças, né, dizendo para os meus filhos, né, falar, pedir. As minhas crianças também pediram. E ali eu fiquei quieta. Ele entrou no banheiro, ele foi tomar banho, eu não falei mais nada. Eu deixei o Espírito Santo trabalhar. E aí ele saiu do banheiro, ele foi se trocar, e quando ele estava se trocando, que eu vi que ele estava se trocando para ir, eu disse para ele: você vai? Nós vamos? Eu disse para ele: nós vamos? E ele disse para mim assim: vamos. E aí ali eu me troquei também. E aí nós chegamos lá na igreja. E eu falei: Senhor, eu disse para o meu esposo que seria um culto para a família. E o Senhor precisa fazer com que esse culto seja direcionado para a família. E aí o pastor Vinícius Zulato, né, ele louvou, né, porque ele canta. Eu não sei se vocês conhecem aquele louvor, O Teu Reino. O Teu Reino Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Depois vocês procuram. E meu esposo, ele ama esse louvor. E aí o pastor Vinícius Zulato, ele começou a cantar esse louvor, e ele deu a palavra, e aí, no final do culto, o Senhor me honrou. No final do culto, ele usou o pastor Vinícius Zulato, e ele disse assim: eu vou pedir para que toda a família venha aqui na frente, todas as famílias, os pais, as mães e os filhos, todos. E aí nós fomos, e ali eu já senti que era o Senhor que estava trabalhando, porque ele falou comigo na minha casa. Seria um culto para a família. E lá ele me honrou, né? E ali ele chamou toda a família, e ele disse, né, para que nós, pais, pegássemos filho de uma outra pessoa e nós iríamos orar pelas aquelas outras crianças. Então, nós não iríamos orar pelos nossos filhos, nós iríamos orar pelo filho do nosso irmão. E aí nós pegamos, cada um pegou uma criança, e ali o Espírito Santo ele foi derramado na glória, na graça, na misericórdia. Foi um momento muito lindo, onde todos nós oramos um pelos filhos dos outros. E o meu esposo foi tomado pelo Espírito Santo naquele momento. E aí, no outro dia, era domingo, e o pastor Vinícius Zulato, ele também ia. Só um minutinho, gente, eu vou fechar a porta aqui. Ô, amor, Fábio. A Adriana falando sobre, né, usar as crianças, né, como Deus usa muito as crianças, né, para transformar a vida das famílias. Aqui também já tivemos muito testemunho, né, nos eventos que a gente já foi, e a criança simplesmente é bênção, gente. Né, quem casa tem que ter filho, precisa ter filho, né? E nós casamos para isso, né? Para construir, né? Mais bênçãos aí para o reino mesmo. E as crianças fazem milagres dentro de um lar. Meninas, Assim como a Adri desculpa. falou, nossa, as crianças assim, elas fazem assim. E se a gente dá esse exemplo, eu vejo pela minha pequena hoje, na semana que vem, aqui no caso na nossa igreja, vai ter a investitura, ela vai servir, né? Ela já serve como coroinha, que nós somos católicos,
e vai ter a investitura deles agora no próximo domingo. E ela, desde pequenininha, ela vendo, né, a gente cantar, vendo meu marido servir, e vendo os coroinhas lá na frente, ela queria, sempre queria, queria. E ela começou a ir, a participar, e ela pedia. E é tão lindo ver esse fogo queimando neles desde pequeno, esse querer deles. E muito vai, quando né, os pais não fazem, né, esse esforço, né, não tem esse hábito também, ou por algum motivo da vida se afastou, né, que acontece, tá tudo bem. O Senhor, no seu momento, né, no momento de Deus, ele vai agir. E ele, com certeza, ele usa os nossos filhos para unir nossas famílias, assim, de uma certa forma que é incrível. É divino, é divino. As crianças são muito bênção nas nossas vidas, na vida, né, de quem ela tiver ali, o ambiente é transformado. Pode continuar, Adri. Desculpa, meninas. E aí, no domingo, né, na hora do culto, eu fiquei quieta, né, como nós estávamos falando, a mulher de Provérbios, ela precisa ser sábia, ela precisa saber a hora de falar e a hora de se calar. Nós viemos daquele dia no sábado e eu não falei nada, mas eu senti que o Espírito Santo havia tocado ele. Nós chegamos em casa no domingo, passamos o domingo, né, no período da manhã. No horário do culto eu não falei nada, eu comecei a trocar as crianças. E quando eu percebi, ele entrou no banheiro, ele foi tomar banho. E ele saiu do banheiro. E eu falei para ele, eu vou no culto com as crianças. Ele falou assim, não, eu também vou. E eu falei, você vai? Ele falou, vou. E aí ele foi para o culto, naquele domingo. E depois daquele dia, todos os domingos, todos os eventos da igreja, ele está comigo e com a minha família. Depois daquele dia, ele se batizou. E foi um batismo, assim, muito lindo, porque no batismo dele, o meu irmão havia chegado aqui já para morar também. Meu irmão veio do Brasil com a minha cunhada e com os meus sobrinhos. E eles decidiram se batizar, o meu irmão, a minha cunhada e o meu esposo. E eles se entregaram nas águas todos no mesmo dia. Então, assim, Deus, ele fez o sobrenatural na minha vida, na vida da minha família, porque eu acredito que eu fui sábia, né? Eu fui uma mulher sábia. A hora que eu tive que me calar, eu me calei. A hora que eu tive que falar, eu falei. E eu compreendi que o propósito de Deus em me trazer para este outro país, para esta outra nação, não foi por dinheiro, não foi financeiramente, foi para transformar a minha família, porque era aqui que a gente precisava ser transformado. E não é que nós não iríamos, né, que nós não íamos na igreja no Brasil, nós íamos, nós participávamos, mas hoje eu ouço da boca do meu esposo, por exemplo, que aquelas músicas que ele cantava junto da torcida organizada, é um absurdo como que ele podia deixar sair da boca dele todo-poderoso Timão. O nosso todo-poderoso é o nosso Deus, nosso Jesus, né, que morreu na cruz por nós. Não existe nada poderoso a não ser ele. E hoje eu escuto meu esposo falar isso. Então, assim, ele não transformou somente o meu esposo no espírito, ele também transformou o meu esposo na carne, porque o meu esposo, ele percebeu que aquilo que ele queria para a vida dele não é bom. E hoje ele conversa, por exemplo, com o sobrinho dele que está aí no Brasil, e ele fala para o sobrinho dele, Felipe, não fica indo na torcida organizada, você quer ir no jogo? Vai no jogo, assiste o jogo. Mas a torcida organizada não é um lugar bom para você estar. O tio conviveu aí, o tio viveu aí dentro, o tio sabe o que tem aí dentro. Então, assim, o que ele defendia com unhas e dentes, hoje o Espírito Santo fez ele enxergar que não é bom. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje aqui é que vai ter mudanças na vida de vocês, vai ter desafio na vida de vocês, que
nós não podemos lutar sozinha, né? Muitas vezes a gente, né, pode ter aquele orgulho de não querer contar para o outro o que está acontecendo, né, de não querer dividir com o outro, mas existem guerras espirituais que somente o exército do Senhor pode vencer, né? Lógico, a nossa oração, nós temos sim que entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e clamar ao Senhor. Mas tem situações que a gente precisa do exército. Então, nós precisamos ser mulher sábia para poder saber a hora de se calar, a hora de falar e a hora de lutar e guerrear com o exército do Senhor, que somos nós, que é a comunidade Mulheres Virtuosa, que é, né, o grupo de transbordo, a positividade te transforma. E quando o Senhor te pedir para falar, fale, não se cale. Deixa o perfume bom, perfeito e agradável do Senhor exalar pela sua boca. Ontem nós tivemos um culto de oração onde a pastora disse sobre isso, né? Qual é o perfume que você está exalando? Você está exalando o perfume da mulher sábia? Quando você é apertada, quando você é encurralada nos seus desafios do dia a dia, qual é o perfume que você exala? É o bom perfume do Senhor? Ou você exala a ira? Você exala o nervoso? Você exala a ignorância? Qual é o perfume que você está exalando hoje? Então, quando nós vivemos debaixo do propósito do Senhor, Ele faz tudo. Tudo acontece. O sobrenatural acontece. Porque o possível está na mão do homem. Mas o impossível, aquilo que você olha hoje e que você fala, isso é impossível, para o nosso Deus, não é. Então, essa é a mensagem, né, que eu preparei, que o Senhor pediu para que eu trouxesse para vocês como um testemunho, né, do agir, do mover dele dentro da nossa casa, da nossa família e da nossa vida. Amém, Adri, amém. E você falando, né, sobre essa sabedoria, né, nós mulheres, né, que estamos essa semana, queria compartilhar também com vocês como Deus tem falado ao meu coração, ainda mais, né, todos que vêm participando com a gente das orações, enfim, desde o começo lá da comunidade, desde o começo quando era só o meu devocional mesmo, e junto com a Rafa a gente veio fazer, né, veio trazer a comunidade. Essa semana eu tô assim mais off, assim, sabe? Mas eu tô tão em paz comigo mesma, eu tô tão assim, sabe, muito mais, mais leve, mais ainda, porque com o estudo ali da parte de provérbios, né, que a gente veio estudar a fundo, né, cada pedacinho de versículo falei, como falou o meu coração ainda mais, né? A gente já veio com a comunidade em cima de mulher de provérbios e já era um estudo que nós já tínhamos, como a Rafa começou lá atrás e ficou no meio do caminho, e daí agora a gente falei, vamos fazer essa semana, né? Vamos fazer agora. Eu acho que agora é a hora da gente pegar e vamos fazer. E daí a gente começou, né? E assim, para mim foi assim muito. Tem falado, né? É transformador todos os dias, porque não é assim quando a gente fala, é transformador. Não é do dia para a noite, né, mulheres? Nada é do dia para a noite. Então, assim, mas quando a gente fala que é transformador, é porque a gente senta e sente que algo transformou o teu dia, algo transformou, aquela palavra transformou e falou muito com você. Quando a Adri falou ali agora, né, o que que a gente tem feito? Tem buscado mesmo essa sabedoria do alto, né? Ser essa mulher mesmo, né, de provérbios, ser essa mulher sábia, né, que nós temos que ser. Quantas vezes a gente já explode, eu digo por mim mesmo, e como a comunidade veio, né, a gente fala em ajudar, né, outras pessoas, mas quando você se doa, a gente se entrega, a gente acaba se curando de tantas coisas, né? Se ajudando em primeiro lugar, né? Porque quando a gente está bem, a gente se propôs, né, a estudar ali provérbios e transbordar com vocês ali todos os dias. Mas em primeiro lugar, a gente tem que sentar e estudar e
né, e parar e ter aquele tempinho pra gente, para depois passar para vocês. Então esse momento tem sido, assim, transformador para mim todos os dias, porque quando a gente se propôs, né, vir para a comunidade, fazer isso, a gente tem que sentar em primeiro lugar e falar com Deus, né, para depois estar passando para vocês, não simplesmente pegar ali de qualquer lugar, né, e nem ler muitas vezes, só jogar, não, né, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca dentro daquilo que a gente se propôs a fazer, né. E assim, desde o início, a comunidade vem falando muito ao meu coração, porque todos os dias eu venho aprendendo, e eu sempre falo aqui a minha paciência, né. As meninas são muito esse meu, né, termômetro, muitas vezes, assim, que, nossa, tá tudo bem, daí de repente dá aquela briga de criança e daí aquela loucura de dia a dia de mãe, e falei: "Isso para mim, assim, é muito, assim, desafiador ainda", sabe. A parte da maternidade para mim, quem me acompanha aí já sabe que, tipo, foi um transformar na minha vida mesmo, e então eu tenho aprendido a cada dia. E na minha segunda maternidade, na minha segunda gestação, né, a Pietra pequena, 3 anos e meio agora, ela principalmente, tipo, tá sendo desafiador para mim, sabe, porque ela é totalmente diferente da minha maiorzinha, que é tranquilidade, paz, amor. Ela é um furacãozinho. Então, assim, é um trabalho todos os dias, assim, ela te desafia, uma criança. Então, assim, a tua sabedoria como mãe, como mulher, você tem que respirar fundo, e é isso que eu peço ao Senhor todos os dias: "Senhor, dai-me sabedoria e paciência". Ele dá a Pietra para me mostrar que eu preciso ter essa sabedoria, né, essa paciência. Então, quando a gente pede muitas vezes sabedoria e paciência, ele não vai te dar simplesmente essa, ele vai te dar esses desafios para você realmente passar por essa prova, né. Falar: "Eu te dei aqui, né, e agora? Ela tá fazendo todo esse, né, esse estresse desse momento, o que que você vai fazer com isso?". Daí, claro que muitas vezes a gente é ser humano, a gente é mulher que né, tem toda essa rotina louca que a gente sabe que a gente tem, a gente sai fora do controle, às vezes sai, a gente sai, mas ao mesmo tempo a comunidade, né, querendo ou não, tipo, eu me puxo assim e falo: "Opa, como assim, né? Como eu quero ser essa, né, essa mulher virtuosa e eu tô fazendo isso?". Então, assim, é um autocorrigir a todo momento, sabe. Você não é se cobrar, mas não também, mas pelo lado bom, né, porque você tá vendo que, tipo, algo tá errado. E que você vem e fala: "Opa, né, não é por aí. Se você tá perdendo o controle, não é legal, não é isso". Então você acalma o teu coração e você vai, né, escutar a voz do Senhor, né, porque o Senhor sabe que a gente, né, precisa dessas situações para a gente melhorar a todo instante, né, melhorar todos os dias. E é naquele ponto que as situações vêm que você precisa estar melhorando, né, no meu caso, eu, Renata, ser mais paciente, ser mais, né, tranquila, porque muitas vezes elas estão agitadas, porque a gente está agitada, né, e quando nós mulheres, né, do lar aqui estamos nessa e as crianças também sente, né, o marido também sente, né, e daí? Então você precisa se aquietar, aquietar o nosso coração, né, para que tudo ao nosso redor se acalme também, né. Então assim, é um testemunho de vida para mim, assim, tipo, todo esse trabalho que nós estamos fazendo é um autoconhecimento e autocorrigir a todo momento também, sabe, para mim. Então, assim, para mim está sendo transformador realmente a cada dia, é um puxão de orelha a cada dia estar aqui com vocês, porque ao mesmo tempo que a gente está aqui, né, se colocando à disposição, tá ajudando, tá né, trazendo para vocês aqui, daí você: "Opa, antes de eu colocar aquilo na comunidade, eu tô fazendo isso?", né. Você tem que se perguntar, não é isso que muitas vezes, né, a internet vem trazer pra gente, né, que é um mundo de só de flores, né, e não é. É vida real, né. Nós como mulheres virtuosas, nós temos que saber e ter esse cuidado, né, da internet, que é isso que, né, no caso o meu arroba mulher de propósito, fora o da comunidade, que eu tento trazer hoje, sabe, que nem tudo é flores, nem todos os dias a gente tá bem e tá tudo bem, mas se a gente busca, né, o Senhor todos os dias, a gente vai estar nesse momento não tão legal, mas você vai entender que é só você, né, abaixar a tua adrenalina, se acalmar um pouco
que daqui a pouco você vai entender o porquê de todas as coisas, ou não também, porque também não vai ser o momento. Então, assim, quando a gente está, né, aqui nesse ambiente com pessoas assim, igual a Adri vem trazer a história dela pra gente, né, lá do outro lado, longe da gente que está aqui no Brasil, enfim, são realidades diferentes, mas assim, o Senhor está em todos os lugares, em todos os momentos, e Ele vai agindo, né, em cada um, em cada mulher, em cada lar, mas nós mulheres precisamos se posicionar diante do nosso lar, né? Se posicionar diante dos nossos filhos, acolhê-los e entender, né, o porquê que a gente está aqui nesse momento, o porquê que a gente precisa estar aqui. E assim como eu coloquei hoje num stories meu lá hoje, né, eu brincando com as meninas, com a Pietra de manhã ali um pouquinho e falava do meu café da manhã que ontem me veio, né, à memória, o cheirinho da bolacha que a minha pequena comia ali, eu lembrei que eu também comia lá atrás. Aquilo me deu um sentimento tão gostoso, e daí as meninas começaram a interagir ali, eu falei: "É isso, né, é coisas simples do nosso dia a dia, que a gente tem que levar aqui, né, para a nossa essência mesmo, né, para dentro da nossa casa, do nosso lar, e a gente aproveitar, né, a cada segundo". E como eu dizia também, né, e as meninas que me acompanham mais muito tempo aqui, que os sós da nossa vida, às vezes, nos levam a outro nível também, porque eu só achava que eu só cuidava de casa, só era mãe, só era dona de casa, só ajudava o marido, e não, a gente é muito mais que isso. Se você está onde você está, é porque Deus, né, tá te honrando onde você está. Então, assim, abre os seus olhos, abre o seu coração e comece a fazer aquilo, né? Se você está cuidando do seu filho, cuide com todo amor e carinho. Se você pode trabalhar de casa hoje, né, cuidando dos seus filhos, que é o meu caso hoje, eu dou graças a Deus todos os dias por causa disso, poder participar desses momentos com elas, né? Então que possamos, né, realmente reconhecer Deus nos detalhes do nosso ordinário, do nosso dia a dia, que o extraordinário o Senhor faz quando ele realmente achar que a gente não está dando mais conta de nada e a gente não pode dar conta. Então, assim, porque o nosso dia a dia a gente, né, pode fazer acontecer sim, mas com ele, né, a todo momento. E agora o pessoal começou a ferver aqui. Mas é isso, meninas. Alguém mais quer complementar a Rafa? Não sei se tá aí, ela tá meio off Eu, ali. eu. Alguém mais? A Janine também chegou. Ana João, né, que tá ali. Não sei se Um alguém mais momento quer se para mim. apresentar também. Não sei se é a primeira vez que estão aqui. Sejam todas muito bem-vindas. E fiquem à vontade se quiserem se apresentar, meninas. E complementar um pouquinho também. A gente fica muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Me chamo Ana Paula, estou aqui no grupo, sou amiga da Adriana. A Adriana é um presente de Deus para mim nesse lugar. E eu agradeço muito a Deus por ter conhecido ela, porque Deus, né, manda anjos para a gente. E a Adriana, realmente, aqui para mim, ela é um anjo, porque tudo é Adriana, Adriana. Adriana, help me! E a Adriana tem me ajudado muito. E eu estou muito feliz por estar aqui, por fazer parte do grupo. E às vezes eu sumo, às vezes eu não mando nada, mas eu estou sempre ligada. Que bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Aproveitando para me complementar, é o que a Adriana falou, né? O testemunho já me comoveu, porque eu venho orando. Esse ano, na verdade, eu comecei a ir à igreja evangélica, me batizei, fui em encontro com Deus, e foi transformador desde então. Deus colocou no meu coração esse propósito da comunidade, né? Comigo e com a Renata aí. Deixa eu mudar o microfone. E o que a Adriana falou me tocou um pouquinho, porque a minha família não é convertida, né? Mas sabemos o tempo de Deus. E eu recebi a promessa dele, de que vai se cumprir, né? Eu recebi a palavra de que a sua família estará no altar do Senhor e se prostrará diante do altar do Senhor. E desde então a gente precisa ter a fé, né? Porque a fé é quando Deus age. Nós temos incapacidades. E aí Deus vem com a capacidade dele
que é abundante em cima da nossa e nos mostra como a glória dele nos cerca e invade a nossa vida. Até que eu venha anotando algumas coisas que o Senhor vem falando no meu coração, porque ele nunca havia falado tanto comigo como ele vem falando atualmente. E isso é consequência de um momento de oração. Porque muitas de nós já sentimos isso, que Deus não fala com a gente, que a gente não tem entendimento da palavra, que a gente não tem domínio. Mas para a gente ter esse domínio, ter a revelação dele, precisamos orar incansavelmente, porque ele vai nos revelar. Nós vemos por aí pessoas falando com tanto domínio, com tanta propriedade, e a gente fala, eu quero ter essa propriedade também, mas a gente não está ali no secreto lendo a palavra, clamando pelo entendimento, pela sabedoria de Deus. Precisamos disso no nosso dia como uma rotina. E para complementar o que a Adriana disse, eu quero compartilhar com vocês Provérbios capítulo 21, versículo 17, 18 e 19. Está escrito assim: Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Aqui foi quando Agar ela havia fugido, né, com Ismael. Fugido não. Abraão mandou ela embora, porque era o que Sara pediu a ele. O Senhor falou: cumpra o que Sara, sua esposa, está te pedindo. E aí Agar se viu numa situação ali, não tenho recurso, eu não sei o que fazer, não tenho água para o meu filho, mas aí vem o Senhor e dá a ela fonte de água. Abre os olhos dela, né? Está escrito que Deus abre os olhos dela. E com essa passagem aqui, eu entendi que Deus, ele ouve o clamor sincero. A criança estava clamando. Aqui entra o que a Adriana falou, o que a Renata falou, que as crianças na casa do Senhor são frutos que vão crescer, porque Deus ouve o coração sincero. E que coração é mais sincero do que de uma criança? Que coração é mais puro do que de uma criança que está clamando a Deus com sinceridade, com amor puro, né? E para a gente não nos desanimar pelas circunstâncias. Agar estava ali no meio do nada. Ela poderia muito ter desistido há tempos, mas ela chegou longe, né? Porque se o Senhor fez e lhe deu a promessa, porque aqui falou, né, que o povo do filho dela, de Ismael, será abundante. Foi uma promessa de Deus sobre a vida de Ismael. Foi uma promessa independente da circunstância, ela vai se cumprir. Né? Se Deus liberou uma promessa para mim, ela vai se cumprir. Eu preciso crer, eu preciso declarar, eu preciso ter fé todos os dias. Não é porque uma coisa está ruim num dia que ela não vai melhorar, porque em Deus tudo é possível. E outra coisa também, a capacidade de Deus, como eu falei, cobre as nossas incapacidades. Quando a nossa esperança está se esgotando, é onde ele abre os nossos olhos para além das circunstâncias. Foi onde ele abriu os olhos de Agar, que havia uma fonte ali que ele mandou para ela estar ali com Ismael, se nutrindo, se nutrindo. E pode ser só uma fonte de água, pode ser a fonte pura do reino, da palavra viva de Deus. E que ele é verdadeiro, é a verdadeira fonte que há para suprir a nossa sede, né? Muitas vezes vamos buscar em lugares onde não há água, onde é só deserto. E a fonte dele está em outro lugar. Então precisamos abrir o olho para o que ele tem para a nossa vida. Abrir os ouvidos, abrir os olhos e abrir a boca. E declarar a palavra dele, buscar entender e ter domínio. E além disso, viver experiências com Deus. Porque Deus, ele não é intangível. Ele é o nosso pai, ele é o nosso amigo. Ele não é ele é um rei, mas ele não tem nenhum véu. O véu se rasgou há muito tempo e temos acesso a ele agora. Então, que cada uma aqui possa ter e cultivar experiências reais com Deus.
porque somente assim nós vamos nos firmar nele. Acho que a Rafaela também quer falar, né? A outra Rafa. Pode falar, São, Rafa. são 3 Rafaelas agora, vocês viram? Ai, ai. Então, o que eu digo, né? Eu não ia entrar, como eu disse, né? Eu tô fazendo um projeto aqui, acabo não tendo tempo, eu não tô nem entrando nos que a Adri tá fazendo, mas parece não, Deus colocou no meu coração, entra nessa, para um pouco o que tá fazendo e entra. E era o que eu precisava escutar, sabe? Eu digo que quando uma coisa que eu aprendi com o Pablo Marçal é que a gente tinha que se conectar com pessoas que a gente nunca tinha visto, que desde criança a gente aprende, não fala com estranho, não fala com estranho, mas é exatamente essas pessoas que vão te ajudar a seguir em frente. E eu digo que a Adri foi realmente essa pessoa na minha vida, porque eu disse, meu Deus, é de outro país. Será que não é um bandido? Sei lá o que ela tá fazendo. Eu fiquei assim, né? Mas eu disse, vou mandar meu número lá, vamos ver. Daí ela começou a falar comigo, é de verdade. Eu fiquei. Mas olha, eu disse, eu até mandei uma mensagem para ela essa semana que, tipo, o processo que eu tô passando agora praticamente é o processo que ela passou lá. E eu honro muito, sabe, a Deus, porque sempre que eu oro a ele me responde de alguma forma. E ele me respondeu com o testemunho da Adri hoje, sabe? Amém. Porque eu decidi mudar minha vida por inteiro, assim, tipo, sair do CLT, montar minha própria empresa, fazer as coisas de verdade, ir à frente, sabe? Mas dá um medo, ainda mais quando a tua família não acredita, sabe? Porque eles falam, Rafa, tu tá há 4 anos na empresa, tu vai crescer aí, não larga, não isso. Eles não entendem o que tu tá vivendo agora, né? E então eu entendo eles nessa questão, mas eu precisava me desprender do que os outros querem que eu faça, porque eu tenho 26 anos e eu sempre fiz o que os outros quiseram para mim e nunca o que eu de verdade queria. Então eu fui lá, eu pedi demissão, eu saí do meu trabalho e nisso a casa que eu morava a dona pediu. No momento que eu saí do trabalho, tipo, a dona pediu a casa, eu tive que sair da casa. Daí o que acontece? Não arrumava casa em lugar nenhum, porque tudo aqui precisa de fiador, de não sei o que, em qualquer lugar, né? Eu acredito. E eu não conseguia ninguém, porque eu moro sozinha em Bento Gonçalves, a minha família toda mora em Capão da Canoa, em Uruguaiana. Então, tipo, eu não tinha ninguém para pedir uma ajuda para fazer qualquer coisa. E graças a Deus, Deus coloca alguns anjos na nossa vida. A minha líder de jovem falou assim, Rafa, na rua tu não vai ficar, dorme no salão. Ela tem um salão de beleza, inclusive, vou mostrar para vocês aqui, ó, tá uma baguncinha, mas eu tô dormindo no salão, no estúdio dela, sabe? Eu, tipo, às vezes eu durmo na maca, mas para não estragar muito, eu boto minha coberta no chão e eu durmo ali, até arrumar, tipo, a casa lá. Daí Deus pega, vai lá e coloca um moço na minha vida para me fazer um contrato diretamente com o proprietário. Ele vai mobiliar a casa inteira e domingo eu me mudo, sabe? Então, tipo, é um processo assim que a gente não entende. Eu sentava que eu chorava, dizia, Deus, por que eu tô passando por isso? Porque eu tenho que dormir no chão, sabe? O que eu fiz de errado? O que eu plantei para estar colhendo isso, sabe? Assim, eu sempre quis ajudar todo mundo. Mas nem tudo é colheita. Eu pedi para Deus muito amadurecimento, sabe? E eu acredito que Ele está me ensinando através disso a ser madura. Porque eu dizia para Ele, Senhor, eu me vejo como criança. Eu não quero mais ser vista como criança. Eu não quero me olhar no espelho e ver uma criança ainda. Que, tipo, parece que eu tenho 26 anos, mas eu não me vejo com 26 anos. Mas a maturidade, assim, que as pessoas veem em mim, eu fico... Aonde tá? Sabe? Eu não me vejo como as pessoas estão vendo. E eu creio, assim, ó, que é o que a Adri falou, sabe? É um processo que, se a gente confiar em ser essa mulher virtuosa de provérbios, a gente vai passar e a gente vai conseguir, sabe? Porque, tipo, eu até contei no testemunho, não vou contar aqui, senão vou ficar 10 anos, mas no testemunho que eu fiz com a Adri, eu contei da minha história, enfim. E, tipo, eu nunca achei que eu ia passar por tudo isso com a idade que eu tenho, sabe? E eu digo, é só Deus na minha vida mesmo. Assim. Eu sou a menina dos olhos de Deus também. Amém. Amém, que linda, mas
Esse é o processo, né? E cada uma tem o seu processo. E assim como você falou, né? A gente muitas vezes não acredita na gente mesmo, né? Eu venho desse processo do meu marido na pandemia, né? De largar também a CLT de 18 anos, né? A gente trabalha com móveis, de móveis sob medidas aqui, né, em Curitiba. E ele trabalhou por 18 anos nessa empresa. E quando vem a pandemia, daí nós, na verdade, ele já trabalhava paralelo, a gente já tinha um espaço paralelo em 4 anos. E então, assim, ele estava trabalhando tipo quase 24 horas ali. Ele saía de lá, chegava de noite, trabalhava, final de semana trabalhava, então não tinha tempo para a família, sabe? E daí eu estava grávida, vem a pandemia, e daí eu falei, cara, ou agora você solta lá, larga a CLT e vem para o nosso negócio mesmo, ficar integral. Eu vou te ajudar no que eu né, no que for preciso, no que eu realmente, né, posso te ajudar aqui de dentro de casa com criança pequena, que é a parte administrativa, essa parte toda, ou eu vou surtar, porque eu não vi o que fazer, sabe? E daí foi assim, ele não acreditava nele mesmo, que ele tinha né? Ele já tinha todo o cliente, já fazia 4 anos que nós tínhamos esse espaço à parte, e ele não acreditava, né? Tipo assim, sabe aquele medo também de largar? Ai, né? Aquele baita, né, salário enorme que tinha lá, e nem era tudo isso, hoje a gente vendo, sabe? Tipo, de 18 anos, e a gente fala, eu falo, foi aí que vem a frase que eu não largo, né? Que é piso que Deus dá ao chão. E foi isso que eu falei para ele quando eu tava com a nenê, 15 dias ali. Falei, eu não vou ficar dentro dessa casa sozinha. Falei, Celso, pisa que Deus te dá o chão, pisa que eu vou te ajudar. Eu vou, no que precisar, eu vou. Não sei como que eu falei isso também, surtando aqui sozinha. Falei, isso foi Deus. Falei, gente, hoje eu olho para trás, falei, meu Deus, eu falei para ele largar um emprego ali. Tipo assim, nós tínhamos Nossa. esse extra. Eu falei, Senhor, é o que o Senhor quer. Então, é para ele, é para ser agora. E que a graça de Deus, assim, a gente só vem, né, prosperando. A gente saiu de uma outra oficina que era bem pequenininha, que era só provisória. Já vai fazer 2 anos que a gente alugou um outro barracão na esquina de casa. Esse é um outro testemunho que eu falo assim. Um dia nós almoçando lá, ele olhou lá e falou: Nossa, Renata, ali que era uma antiga mercearia grande, sabe? E o dono é bem super nosso amigo. E ele alugou, dividiu tudo e alugava a casinha, sabe? Mas nunca parava inquilino. E um dia de chuva, ele já tinha mandado todos os inquilinos embora. Ele bateu no nosso portão e falou assim: Ô Celso, você não quer alugar ali não para vocês trabalharem? Eu desmancho tudo e formo um barracão de novo, vocês trabalharem. Guria, aquilo lá, em plena chuva, ele veio batendo no nosso portão. E um dia, tipo, semanas antes, o Celso olhou e falou: Renata, aquele espaço era bom para nós trabalhar, né? Eu falei: quem sabe, né? Deus proverá. E semanas depois, eu lembro disso, me arrepia, assim, porque, cara, da onde o homem veio no nosso portão e bater e falar se ele queria. Tipo, tava tudo assim, sabe? E resumindo, já faz 2 anos que nós estamos nesse espaço e hoje a gente almoça ali da cozinha da minha, né, da cozinha lá e a gente vê o, o barracão, assim, sabe, na esquina. Então eu falo assim, o Senhor vai, né, arrumando de tantas formas delicadas, colocando bênçãos na vida da gente, e a gente tem que reconhecer cada detalhe, né? Então, assim, esse processo também de você sair da CLT, né, de você tomar essa decisão, não é por acaso, é porque Deus colocou isso no teu coração, é porque você vai vencer. Tem o processo? Tem o processo. Eu digo ainda, nós estamos nesse processo, né, que não é fácil, é um dia de cada vez, né, porque a gente, como que trabalha por conta, a gente não tem esse fixo, então a gente tem que estar, né, com a graça de Deus, o nosso trabalho que nós temos hoje aqui, ele saiu muito bem lá da empresa, assim, sabe? De boa. Então, assim, muitos clientes, o dono lá da empresa manda pra gente também, sabe? Porque confia no trabalho dele, tem todo, né, esse reconhecimento também que ele trabalhou 18 anos, então foi, né, um bom funcionário. Então, ele tinha essa parceria lá já com a empresa. Então, com a graça de Deus, a gente sempre teve clientes, assim, só por indicação, sabe? Então, eu falo do Celso, nós não temos que reclamar. Nós estamos, né, numa fase ainda que, tipo, né, é pagando aluguel, essas coisas assim que é preciso, se a gente quer crescer, a gente tem que mudar de ambiente, tem que, né, tem que renovar. Falei, mas é um processo que é preciso ser passado também. Falei, e agora, dezembro faz 2 anos, então a gente já passou por vários processos que precisava, e eu falei, e agora vai ser um respiro dos 2 anos, meu filho,
que ano que vem ou vai mesmo, não tem como voltar para trás, entendeu? Não tem como. Então, assim, a gente vê o nosso processo, e é por isso que hoje eu bato muito nessa tecla, eu coloquei lá no Insta hoje, porque a gente precisa apreciar o nosso processo. Quando a gente olha para trás, a gente vê cada detalhe que a gente já venceu. A gente já venceu, mulheres. E a gente muitas vezes ainda não acredita em nós mesmos. E aí, como a Rafa ali falou, cara, os outros vê coisas que a gente não tá vendo, né? Essa qualidade toda, né, dessa mulher virtuosa que a gente é, e a gente não reconhece muitas vezes, e as pessoas estão falando, cara, vai lá que você consegue, pode ir que você vai conseguir, e a gente não tá se enxergando, porque a gente não tá se reconhecendo como filha amada do Senhor, merecedora de todas as coisas, porque a gente não consegue, muitas vezes, naquele sofrimento que a gente está passando interno ali, se entregar, né, para o Senhor e falar, faça em mim a sua vontade, Senhor. Né? Eu sei que eu sou capaz, mas eu não estou enxergando isso nesse momento, mas a gente vai conseguir, a gente passa. E se você está aí hoje, Rafa, e está tendo todo esse processo, vai ser incrível. Já está sendo, né? Se o Senhor já está colocando. Nossa, depois você volta a contar para nós esse testemunho daqui a um tempo, de novo, eu tenho certeza que você vai contar maravilhas para nós. E eu só tenho Não, que e o agradecer testemunho em da cada Rafa, acontecimento, né? e o testemunho dela é lindo, porque assim, eu estou acompanhando, né, o testemunho O dela, eu processo. não conhecia a Rafa, conheci ela através desse grupo de transbordo, né, da positividade, e ela deu o testemunho dela, e no dia do testemunho, ela realmente finalizou o testemunho dizendo sobre essa questão da casa, que ela ia ter que entregar a casa dela e que ela não tinha ainda como alugar um outro lugar, que ela não sabia o que ela ia fazer, mas que Deus ia, né, prover. E olha aí, hoje ela voltou dizendo que Deus já abriu portas. Ele já. Então, assim, o que nós temos que compreender, é de arrepiar, né, é que guria? assim, Não é assim? nós, é detalhes assim. Nós não temos que ter medo. Nós que somos mulheres virtuosas, o medo não pode andar com a gente. A gente tem que tirar o medo do nosso vocabulário. Por quê? Porque a mudança que nós queremos para a nossa vida está na tomada de decisões que a gente tem que fazer. E a gente não pode ter medo. O que a gente tem que ter é o direcionamento do Senhor. É orar e pedir para que Ele nos dê o direcionamento, para que Ele nos dê a clareza e se jogar. Porque se a gente quer mudança, a gente vai ter que ter decisão. E é nas decisões que as mudanças vão acontecer. Né? Até para outra Rafa, que falou na questão da família dela, né? Que ela se converteu agora, e que a família dela ainda não se converteu, eu vou te deixar, assim, uma palavra muito sábia. Não fique falando, sabe? Só ore, sabe? Coloca o teu joelho no chão, ora, faz propósito com o Senhor, faz jejum, que o Senhor vai trazer, um por um, no tempo dele. Muitas vezes a gente quer que seja no nosso tempo. Mas, por exemplo, para o Senhor transformar o meu esposo, ele teve que me transformar. Né? Por exemplo, eu era muito assim irredutível no batismo nas águas, porque eu era da Igreja Católica e eu era da Igreja Católica praticante, né? Eu era da pastoral, eu não era da Igreja Católica, por exemplo, eu sou católico. Não, eu era católica, praticante. Então, no meu ver, eu não precisava me entregar nas águas, porque eu já tinha tido todos os sacramentos, né? Eu fui batizada, eu fiz a primeira comunhão, eu fui crismada, eu fui casada, tudo na Igreja Católica. Então, quando as pessoas falavam para mim assim, você precisa aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, para mim aquilo era uma pancada, eu não aceitava aquilo, porque eu já tinha Jesus no meu coração, eu já tinha sido batizada, e o meu batismo, quando criança, ele já tinha sido confirmado nos meus sacramentos, né? Mas aí, o que me incomodava muito aqui na igreja, por exemplo, não tem igreja católica aqui, só tem igreja evangélica.
porque cristão todos nós somos, o católico, o evangélico, nós acreditamos no único Deus e no nosso Jesus, né, que morreu e ressuscitou. Então, como eu tenho isso no meu coração, eu não precisava de batismo na igreja evangélica, mas foi através do meu batismo na igreja evangélica que o Senhor também transformou o meu esposo, né? Então, a gente vê como é importante, muitas vezes, a gente dar um passo para trás, né? E aí, no dia que eu falei, não, eu vou me batizar, não foi por questão religiosa, foi por uma questão de incômodo, porque na igreja que eu vou hoje, eu não podia receber a Santa Ceia, que era o corpo e o sangue de Cristo. E eu não me conformava com aquilo, porque eu cresci, né? Eu fiz a primeira comunhão, a crisma, enfim, e eu sempre tomei a Eucaristia, né? E aquilo me incomodava muito na hora da Santa Ceia, eu não poder participar. E aí eu queria, então, para eu tinha que me batizar. E aí eu conversei com o meu pastor, né, antes de me batizar, e disse tudo isso que eu estou dizendo para vocês agora. E o meu pastor, de uma forma, assim, muito humilde, né, porque a gente percebe que muitas vezes o evangélico, ele não sabe passar o ensinamento realmente de Cristo para o católico ou para qualquer seja outra religião, né? Muitas vezes o evangélico, eu não estou generalizando, mas o evangélico, ele julga a outra religião, né? E eu tive uma conversa muito sábia com o meu pastor sobre isso. E ele também, com muita sabedoria, ele me explicou. E ele falou para mim assim, Adriana, eu entendo o seu ponto de vista. Só que agora eu quero que você entenda, quando nós falamos aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, é o quê? A Igreja Católica, ela tem, né, outras crenças que são que é os santos, né? Que eu entendo também, como eu disse para o meu pastor, que nós, né, eu digo nós, né? Não é nós, eu digo assim, o católico, né? Ele não acredita mais no santo do que ele acredita em Deus, né? É o que nós aprendemos no catolicismo, que nós pedimos para que o santo interceda por nós, né? Para que ele interceda diante de Deus. E aí, com muita sabedoria, o meu pastor me explicou. Ele falou, Adriana, a Bíblia diz o que para nós? Quem que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? É o nosso Jesus, é o Filho, né? Que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o único que pode intervir por você, por mim e por nós é Jesus, né? A gente não pode pedir para santo nenhum interferir por nós a Deus. Por quê? Porque ninguém consegue ter a conexão com Deus a não ser Jesus, o Filho, né? Todos nós morremos e estamos aguardando a volta. Então, por exemplo, o santo qual o católico pede para interceder por ele não tem como interceder, porque ele está morto. E o único que morreu e ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso é Jesus. Então, só ele pode interceder por nós diante do Pai. Santo nenhum, você vai orar para o santo interceder por você, ele não vai poder interceder por você, porque ele está morto. Ele não tem como chegar lá e acessar o Pai. O único que pode acessar o Pai é Jesus. Então, quando nós evangélicos dizemos para todos aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, é dizendo para você que o único que pode ir ao Pai é Jesus. Não é assim, possa ser que muitas pessoas criticam, mas não é uma crítica, é uma verdade que está na Bíblia. E quando meu pastor me disse isso, os meus olhos fizeram assim, ó, bum, ele clareou. Sabe, assim, clareou, foi como se eu tivesse com uma venda e ele tirasse e eu enxergasse tudo. Eu enxerguei que o único que pode ir até o Pai Todo-Poderoso é Jesus. Eu não tenho como pedir, por exemplo, como eu pedia para Nossa Senhora Aparecida, que eu respeito quem crê. Eu não posso pedir para
para Maria, que é a mãe de Jesus, eu não posso pedir para Santo Antônio, eu não posso pedir para nenhum santo, porque todos eles morreram e eles não ressuscitaram. O único que ressuscitou é Jesus. Então, o único que pode chegar ao Pai para interceder por nós é Jesus. E eu tive essa clareza. Então, assim, que nós que estamos aqui, que somos cristãos, ou que somos católicos, ou que somos de qualquer outra religião, que nós tenhamos a sabedoria e entender que o Pai, Filho e Espírito Santo é um só. E que somente através deles nós teremos acesso ao nosso Deus. Então, essa também é uma mensagem que, assim, falou muito forte comigo no momento que eu resolvi me batizar. Eu precisava entender, né, o que eu não entendia, e eu compreendi, e aí eu me batizei, e através do batismo, o Senhor também trouxe meu esposo, ele trouxe outras vidas. Então, assim, não estou aqui, gente, para dizer para vocês o que é certo, o que é errado, para discutir nenhuma religião. Eu estou dizendo sobre o meu ponto de vista, qual era, e o qual o meu pastor conseguiu abrir os meus olhos e me fazer enxergar aquilo que eu não enxergava. Porém, eu acredito que todos nós que acreditamos em Jesus Cristo, em Deus, nós somos cristãos e únicos, independente de religião ou de crença. Mas assim, Rafa, principalmente para você, entrega em oração, entrega em jejum, não fale, não fique falando, porque quem vai transformar não é a Rafaela, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aqui, né, você falou, está escrito, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, ninguém vai a Deus senão por meio de Jesus, né? Que veio na terra, que se entregou, derramou o seu sangue, para que hoje possamos acessar essa abundância. E igual você falou, né? Que acima de tudo, aquele que crê que Deus é o Senhor, é o Salvador, ele é cristão, né? Ser cristão não é uma religião. O cristianismo é um estilo de vida. Todos os dias precisamos escolher renunciar à carne. Todos os dias precisamos escolher enfrentar aquilo que vai tentar nos tirar do caminho de Deus. Mas nós, que somos cristãs, estamos fortes e firmadas na palavra. Nós temos uma força inimaginável, porque nós somos filhas, estamos revestidas pela armadura do Espírito Santo, pela glória de Deus. Amém. Alguém mais vai querer falar alguma coisa? Alguém mais pode falar? Pode falar? Pode. Eu penso da mesma forma. Eu penso assim também. A gente faz a nossa parte, né, como cristão, falando do amor de Cristo, né, mostrando a graça, realmente, que é Jesus. E é o que a gente vive na nossa forma mais simples do Evangelho. Agora, a parte do convencer a nossa família, convencer os outros, aí é com o Espírito Santo, realmente. Né, porque eu já passei por isso. Eu tenho a minha família, né, que não serve a Jesus, e eu sempre tento mostrar isso para eles, né, o que Cristo fez na minha vida, né, ao longo desses 5 anos que eu tô indo na igreja. E eu sempre tento mostrar isso, o amor de Cristo através da minha vida e a graça de Deus, porque eu acredito que é só assim que a gente vai realmente mostrar quem Ele é, vivendo de uma forma que a gente possa glorificar o Pai. Não que a gente, como eu posso dizer assim, seja exaltado, mas que o nome dele seja exaltado através da nossa vida, como cristã, como mulher de Deus. É isso que eu penso. Amém. Exatamente. Eu... Pode falar, Rafa. Não, olha, tu viu que o dela é Rafaela Cavalcante e o teu é Cavalcanti. Muito bom. Mas olha só, uma parte do processo, assim, no meu início, quando eu morava com meus pais há 8 anos atrás, lá em Uruguaiana, porque eu sou natural de Uruguaiana, lá na fronteira no Rio Grande do Sul. E daí, quando eu morava com eles ainda, a minha mãe era católica e o meu pai era um bandista. Então,
cada um queria que eu fosse nas duas religiões com eles. E eu não conhecia, para mim, eu não conhecia o evangélico, o cristão, assim, eu não conhecia. Para mim era tudo a católica. Então eu fazia de tudo dentro da igreja católica, assim. Se dissesse para mim que 30 dias eu tinha que orar um terço, eu ia lá e orava 30 dias o terço, porque eu não entendia nada sobre outra coisa. E daí eu fiquei indo. Só que no terceiro ano da minha escola, uma amiga minha me apresentou Jesus. E eu dizia, que eu não quero, eu sou católica, para de me incomodar, para de dizer que. E foi uma luta, eu creio que ela orou muito por mim. Daí, até que um dia ela disse, Rafa, vai ter um encontro de jovens, tu não quer ir? E eu disse, o que é isso? Ah, vai ter muitos jovens. É o que ela ganhou, né? Vai ter muitos jovens. Eu vou pedir para o meu pai. Daí eu peguei e fui falar com meu pai. Pai, posso ir na igreja evangélica? Provavelmente ele já conhecia, né? E ele falou, tu não é católica? Para que tu vai para uma igreja evangélica? E eu falei, minha amiga me convidou, vai ter bastante jovem e tal. Tá, vai. Mas brabo, sabe? E fui. Meu Deus, naquele dia o Espírito Santo assim, ó, Senhor Jesus. E eu, o que é isso que está acontecendo? Porque eu não tinha entendimento, né? Na católica, nada daquilo acontecia. Eu dizia, Senhor, o que está acontecendo? E daí foi aí que Deus me ganhou, sabe? Que Jesus, tipo, enfim. E eu comecei a querer ir na evangélica e não mais na católica. E daí gerou uma briga dentro da minha casa, porque meus pais não aceitavam. E foi por isso que Deus me tirou de lá, tenho certeza disso, assim, sabe? Naquele ano ali que eu estava tentando ir para a igreja, eles não deixavam, porque eu estava dentro da casa deles. A minha irmã, que morava em Bento Gonçalves, falou, Rafa, vem morar comigo. E eu disse, nunca saí de perto dos meus pais. Eu acho que eu não consigo. Eu penso, eu tinha 18 anos e, tipo, não tinha noção de nada. Daí ela, não, Rafa, vem, vai ser bom, aqui é bom, não sei o que e tal. Tá. Daí fui, conversei com meus pais, disse, vou embora, vou ver como é, se não for bom eu volto e tal, e eu vim embora. E daí aqui eu consegui aceitar Jesus, me batizar, e daí quando tu conhece Jesus verdadeiro, assim, tu quer sair espalhando para todo mundo, né? Tu quer sair dizendo, aceita Jesus agora. E esse foi meu erro, eu acabei brigando com meu pai, falei para ele que a culpa da nossa família não ser boa, não ser estruturada, era culpa dele, porque ele estava indo para Umbanda fazendo trabalho, não sei o quê. E, na verdade, era isso que o inimigo queria, né? Que a gente se desvencilhasse muito mais. Então, gerou uma confusão. A gente ficou um mês sem se falar. A minha mãe não aceitava, porque eu falava, esses santos, que não sei o quê. Eu ia contra aquilo, mesmo que eu já tivesse acreditado. Eu não tive sabedoria no início da minha conversão para falar com eles de Jesus, com amor, e não com... repreensão. Exato, tava com uma espada na mão, querendo enfiar neles, eu acho assim, né? Então, tipo, foi muito difícil eu parar de ser assim, e eu me tornei religiosa. E daí, aquilo começou a afastar as pessoas, os meus amigos. Rafaela, tu só fala de Deus, tu só fala não sei o quê. Me bloquearam, assim, ó, foi fora do comum. Eu, assim, me afastei de todo mundo, até que eu disse, chegou um tempo que eu conheci quem? O Pablo Marçal. E toda vez que eu escutava ele, eu dizia, eu não suporto esse homem, eu não suporto esse homem. E eu não queria escutar dele. Até que um dia Deus disse, escuta isso. E daí eu peguei, olhei um vídeo dele, meu Deus, destravou minha mente assim, ó, bum. E daí, foi aí que eu disse, chega. E faz pouco, sabe? Que eu parei de ser religiosa. E daí, o que aconteceu? Meus pais começaram a ir para a igreja. A minha irmã começou a ir para a igreja. Glória. Tudo começou a mudar. Por quê? Porque eu parei de forçar uma religião neles. Exatamente. Eles sentiram que Jesus entrou na minha vida de verdade daí. Porque eu conheci Jesus, mas eu me infiltrei como se eu fosse uma fariseu. Eu acho misericórdia. Mas, e agora porque muitas vezes, quando nós conhecemos o verdadeiro amor de Jesus, é o que você falou, a gente quer que as pessoas conheçam, mas a gente não pode querer ir com a espada. A nossa arma é a oração. Nós temos que compreender isso, entendeu? É a oração, porque a oração ela tem poder. Então, hoje eu levo muito isso para as pessoas evangélicas, sabe? Deus toca isso no meu coração, sabe? Fale sobre isso, para as pessoas levarem
o meu amor, levarem o meu cuidado, mas através da oração, não através da religiosidade. E eu vou dizer para você que eu tenho esse pensamento muito antes de conhecer o Pablo, muito antes, muito antes. Eu acho que por isso que eu não nunca odiei ele. A primeira vez que eu escutei ele, eu já consegui me conectar, porque ele tem um pensamento muito parecido com o meu. Então, assim, eu acredito que tudo isso que nós estamos falando aqui deve ter penetrado no coração de alguém, né? Deve ter, com certeza, alguma frase, alguma palavra, alguém deve ter se impactado, e com certeza a gente conseguiu transformar, curar, impactar e transbordar na vida de todos esses que estão aqui. Aleluia. Esse é o real intuito desse encontro, né? Vai além, igual eu e a Rê pregamos sempre na comunidade, né? Eu sou evangélica, a Renata é católica, e ela até falou no começo algo que eu nem sabia, que ela tinha uma visão sobre mim, né? De termos alguma desavença por conta disso, mas é o Senhor agindo em nossas vidas, né? Por isso que a gente sempre fala que além da religião, é sobre o amor de Cristo. Exato. Cada um ali no seu ver, mas tendo em mente de que Deus é o Senhor, o Salvador, né? E mulheres, Exatamente. tendemos aqui para horas, né? Glória a Deus, glória a Deus. Exatamente. Foi Só finalizando ali também, né, a gente falando sempre sobre isso e a Adri falando que, né, conversou com o seu pastor ali, e eu assim, né, a Rafa acabou de falar, nessa parte era o que me incomodava, nessa parte de religiosidade, em si, isso que me pegava muito no começo, eu falava, cara, como que nós vamos fazer um trabalho desse e não vai dar certo, né? Assim, né? Hoje, né? A Adri falando o ponto de vista dela, eu tenho o meu ponto de vista como católico, né? Defendo os meus. E assim, hoje nós estamos aqui para falar de um Deus só, né? E a É o gente, respeito, né? isso que era me incomodava, sabe? Falava, caramba, como que eu vou estar no meio de outras pessoas que, né? Não vai dar. Falei, não, mas ali nós vamos trabalhar num intuito só. E aí sim eu fui conversar, né, com o meu diretor espiritual, né, que é o Padre Fabiano, e eu coloquei isso para ele, eu falei, como que eu vou fazer um trabalho desse, né, tipo, eu tô junto, né, com uma outra pessoa que é incrível, me conectei muito com ela, mas ela é evangélica, falei, como que eu vou falar, Renata, tá lindo o trabalho de vocês têm que, ele falou com todo amor, ele falou bem assim, se uma coisa que me deixou muito leve também, assim, e que me deixou tranquila, sabe, ele falou assim, se tá legal agora, se o processo, aprecie o teu processo agora. O trabalho de vocês está incrível. Eu mandei o nosso, né, o e-book para ele dar uma olhada e ver e analisar. Ele falou: tá lindo o trabalho de vocês. É isso, vocês estão trabalhando com mulheres incríveis, vocês têm que abrir a boca de vocês mesmo. É isso aí. E sim, questão da religião. Vocês não estão falando ali de religião, mas vocês estão levando o amor de Deus, né, para quem se conectar com vocês. Então é isso que importa. E se no meio do processo, uma hora ou outra, você achar ou vocês acharem que não tá dando mais, tá tudo certo, porque chegou um ponto que tá tudo leve, entendeu? Isso é uma coisa que eu e a Rafa sempre estamos conversando e tá tudo bem. Se uma hora, né? Se foi até um certo ponto, é porque tinha que ir até aquele ponto, sabe? E o processo dali para frente vai ser outro processo. E tá tudo certo. Ô, Eu vou Rê, para um lado, ela vai para o outro. você... E eu fiquei muito mais tranquila de seguir em frente, sabe? Com o projeto em si. Então, assim, só por isso também que hoje a gente está aqui. E, nossa, foi algo muito leve quando a gente tem alguém, assim, com muito mais sabedoria, né? Pra gente, né, poder, assim, despencar também todas essas nossas angústias, né? Igual a Adri falava que era isso que incomodava ela, né? E tudo. Então, assim, como para mim também incomodava algumas coisas, então a gente precisa, né, abrir a nossa boca, falar e desabafar Sim. algumas coisas, mas ter essas pessoas que, né, têm esse dom a mais aí, né, com sabedoria, venha acolher a gente de um jeito tão especial, e daí as coisas a gente vai levando muito mais leve, né? Ô, Rê, Pode e eu falar. vou complementar o que você está dizendo. Você imagina a alegria do Senhor, nosso Deus, com essa conexão.
Porque Deus, ele não é religião. Ele não Sim. quer saber se a Renata é católica, se a Rafaela é cristã, se a Rafaela é evangélica. Ele quer saber do nosso amor com ele. Ele quer Exato. saber como nós estamos agindo, se nós estamos sendo realmente discípulos dele. Quando ele deixou lá a palavra, vão e levai a minha palavra, sejam meus discípulos, ele não disse, você é católico, vai e leve a minha palavra. Você, testemunha de Jeová, vai e leva a minha palavra. Você, evangélico, vai e leva a minha palavra. Ele disse, ide e levai a minha palavra. Então, assim, a alegria dele é o nosso mover. É o mover, não Exatamente. importa se você é testemunha de Jeová, se você é assembleiano, se você é presbiteriano, se você é da congregação, o que importa é a gente levar o amor e a palavra dele, que é única e viva. Ela é viva. Exatamente. E E é cada uma no isso. meio do processo vai se conectar com algumas vão se conectar mais com a Rafa, outras vão se conectar com a Adri, com a Rafa ali, com a outra Rafa, a gente tá cheio de Rafa hoje aqui, com a Renata, com a Janine, e tá tudo certo. E é isso que importa, porque o importante é a gente abrir a nossa boca, porque do mesmo jeito que assim, eu acho ainda que eu não sei nada, mas o pouquinho que eu ainda sei, alguém sabe menos ainda, mas aquilo que eu isso sei aí. vai complementar o que a outra, né, não sabe ainda nada. E tá tudo É certo. isso aí. Então, assim, a gente vai caminhando, né? Passinhos de formiga, mas a gente não pode parar. Então, assim, eu fico bem feliz né, de estar nesse movimento hoje mesmo. Glória a Deus. Vamos, né, chegar no nosso momento que vamos finalizando, porque senão a gente vai falando até meia-noite aqui. E as minhas pequenas, agora o pai chegou, ele tá lá, mas eu preciso lá dar uma atenção também, assim como todas, né? E eu fico bem feliz de, né, agradeço o sim da Adri também, né, O pelo testemunho também transbordo. da Rafa, também do transbordo todo, foi tão, tão gostoso. A Janine, que está sempre com a gente ali, hoje está quietinha, não levantou nem a mão, mas ela sempre está com a gente, né, Mas ela transbordando lá na comentou aqui comunidade nas também. mensagens, viu, Aham, nas Janine? mensagens ela comentou Ela bastante. comentou bastante, ela colocou assim, ó, foi Exatamente, por nós que ele fez todo o sacrifício possível, a gente tem a nossa exato, parte, a dele já foi feita. Que encontro exatamente. esplêndido. Ela falou aqui, a A Rafaela Janine também. é incrível, ela sempre está aqui com a gente, ajudando a transbordar lá com vocês, igual eu falo lá com a imunidade, né? Não tem como a gente fazer as coisas sozinho, né, gente? Então, assim, eu com a Rafa, é muito diferente as rotinas, mas a gente se encaixou, porque quando a Rafa consegue fazer uma coisa, eu consigo fazer, e assim a gente vai. E quando eu ou a Rafa não consegue estar presente ali, uma de vocês está, e foi aquilo que a Rafa colocou também, né? Quando a gente não consegue dar boas-vindas para quem está chegando agora, vocês podem estar ali, podem estar acolhendo, entendeu? Então é esse o movimento, né? De a gente se sentir acolhida mesmo, amada, estar ali em constante oração, né? Porque é disso que a gente precisa, é a gente se sentir, né, tranquila com nós mesmos, se sentir em paz, para a gente passar a paz ao nosso redor, né? E é um desafio constante, é um desafio diário, é um desafio a todo momento, que é aquilo que eu falei, quando eu tô assim, explodindo, opa, não é você que quer ser uma mulher virtuosa? Como assim? Então, né? Daí o senhor vem e já puxa, né? Calma lá, né? Então, assim, como que você está fazendo todo esse trabalho e você, sai do teu eixo, entendeu? Então, assim, é desafiador todos os dias. Tá sendo desafiador todos os dias. E só o É. senhor sabe, né? A batalha de cada uma. E eu quero Quer convidar falar? também algumas de vocês, se tiverem, né, testemunhos para poder transbordar lá no grupo, né, da Positividade se Transforma. Fica o convite para vocês também estarem lá com a gente, né, levando o testemunho de vocês, curando pessoas que estão ali, transformando vida, impactando vida, porque eu acho que quando a gente dá o nosso testemunho, a gente toca vidas, né? Porque o testemunho, ele é história, e história conectam com outras histórias, vidas se conectam com outras vidas. Então, fica o convite para vocês, né? Podem me chamar no privado, eu passo o link, e fica o convite para vocês também irem lá dar o testemunho de vocês. Aleluia. Obrigada. O A Janine arroba colocou ali que ela tá no Uber agora, por isso que ela não tá falando. Insta da Que Adri, maravilha. arroba Adri Maia. Se colocar Adri Maia, já aparece a foto dela.
Pode pôr o link do seu grupo aqui no chat também, Adri, para quem quiser entrar ali também. Ela está compartilhando vídeos, a palavra de Isso. Deus. E também a nossa comunidade, né? Não sei se todos aqui vieram da comunidade, mas quem ainda não conhece a comunidade, pesquisa lá no Instagram, @comunmulheresvirtuosas. Temos um grupo no WhatsApp, temos uma esteira de produtos para ajudar vocês a desenvolverem o seu pessoal, o seu profissional e espiritual. Até porque essas 3 áreas da Exatamente. nossa vida trabalham juntas, né? E Exatamente. nessa próxima semana teremos uma Black Friday aí dos nossos produtos. Gente, vai ser um preço assim absurdo. Ai, Então, é isso que a gente sempre está pregando lá dentro da comunidade, né? Que a gente precisa estar bem para estar ajudando outras pessoas, né? Cuidar do nosso pessoal, do nosso espiritual e do profissional, não tem como separar, né? Então, lá, por isso que a gente deixou também todas as quartas-feiras também a gente fazer a divulgação, tanto né, dos serviços, trabalhos que a gente exerce, para estar fazendo essa conexão do nosso profissional também, né? Então, a gente está ali, né? Fazendo todo o nosso devocional diariamente, né? Estamos finalizando ali Provérbios também, falta amém, hoje é tá sendo 24, né? uma bênção. É, Estamos no 20, enfim, 21 ou 22. isso. E eu Hoje estamos quero no falar um pouquinho 24, aqui. né? Você passou o 24 hoje. Você já foi para além, né, Rafa? Foi Hoje 24? foi Não, 23, foi 20. 20. Ah, eu tô errada? Acho que é o Foi 24 que 20. você foi. Foi, Enfim, a gente está ali e vai até o último, a isso. partir ali do acróstico da mulher virtuosa. Exatamente. E cada uma que está aqui, Deus honra, né? Porque vocês estão aqui servindo Ele, dando tempo de vocês para abrir a boca, dar os seus testemunhos, voltando esse tempo para Ele. Não é apenas uma chamada aleatória, é uma chamada com propósito, com mulheres fervorosas, né? E a ambiência, ela muda tudo. Eu fico muito feliz em ver as mulheres que desde o começo nos acompanharam, estão aqui e as que estão chegando agora, porque isso vai ali concretizando a promessa de Deus na nossa vida. E talvez a sua também se concretize por você ter chegado até aqui. Então, uma coisa, ela encaixa na outra, né? O Senhor, ele é perfeito nos detalhes, nos mínimos detalhes. E eu quero orar aqui por todas vocês que estão conosco, que estão servindo ao Senhor com esse tempo. Que o Senhor abençoe o lar de vocês, abençoe a sua vida, faça resplandecer em sua face a glória dele. Que você seja usada por onde passar, que ao abrir a boca você tenha discernimento e sabedoria em falar a palavra dele. E além disso, levar a salvação dele para as pessoas que estão precisando. Que o Senhor mostre para você, dê clareza a você da palavra dele, da promessa dele. Que você não tenha medo de declarar o que está escrito, porque o que está escrito nesse livro, porque não é apenas um livro, tem vida. A palavra ela é viva, como a Adri falou. Ela é viva e ela precisa ser declarada sobre as nossas vidas todos os dias. O Senhor diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pela sombra do Onipotente descansará, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, e quem está nele tem descanso, quem está nele tem forças e se renova todas as manhãs, porque a misericórdia dele sobre nós também se renova. Que nós possamos nos firmar nele, ter clareza do nosso propósito, buscá-lo incansavelmente, mesmo nos dias que estaremos ali querendo desistir ou apenas deitar e dormir sem abrir a Bíblia, mas que a nossa carne morra para nós e que o Espírito dele prevaleça em nossa vida. Em nome de Jesus, meu Deus, que cada uma aqui saia cheia de ti, cheia da tua palavra, da sua sabedoria, e transborde com o coração alegre, sedento por ti, porque não estamos aqui apenas para cumprir o que falamos, mas estamos aqui para cumprir a tua promessa. Estamos aqui para cumprir o que o Senhor deixou para nós, que é falar a tua palavra, levar a sua palavra e salvar vidas. E aproveitar cada recurso que o Senhor está nos mandando, que é a internet, que seja um vídeo, uma rede, para falar do seu nome, porque o seu nome salva vidas, assim como nós estamos sendo salvas por você.
todos os dias. Abençoe os lares, as vidas, o sono de cada um. Que cada uma tenha um final de semana esplêndido com a sua família e renova as suas forças em Ti. Em nome de Jesus, Pai, conforte os corações, hoje e sempre. Amém. 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 Meninas, Amém. um prazer mais uma vez. Achei que a Janine estava levantando a mão. Mas é isso. Vamos fazer um printzinho, Rafa? Vamos fazer todos quem pode abrir a câmera. Daí a gente finaliza. Que vencemos 2 horas aí, hein? Olha só.